Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Um privilégio estar com vocês essa manhã aqui, compartilhando a palavra e repartindo um pouco que Deus tem falado no meu coração. Obrigado pelas palmas, obrigado pela recepção, obrigado pelo lindo também. Eu recebo. Igreja, Deus é bom, amém? Você pode falar, Deus é bom? Sabe que você é um privilegiado por estar aqui essa manhã. Sabe que você é um privilegiado por conhecer a Jesus. Enche o seu peito de orgulho porque você conhece a Jesus. Você tem um Deus que é verdadeiro, um Deus que é real, um Deus que muda histórias, como está escrito ali. Amém? Sabe quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 1, 27, existe uma palavra que fala assim. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 1, 27 e 28. Eu vou ler rapidinho, só para fazer uma introdução aqui. Versículo 27 diz assim: assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Olha que interessante esse versículo aqui, principalmente no 28. Então Deus os abençoou. Você é abençoado antes mesmo de você nascer. Sabe o que é bênção? Bênção é o favor de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente fala que nós somos abençoados por Deus antes mesmo de nós nascermos, quer dizer que você não precisa fazer nada para Deus para ser abençoado. Olha que interessante. Isso não tem nada a ver com a palavra que eu vou trazer aqui. Você se sente privilegiado por isso? Não é demais você saber disso? Para de andar com pessoas que precisam fazer algo para receber a bênção do Senhor. Você já é abençoado. Você é privilegiado. Uau, glória a Deus por isso. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Aleluia. O louvor, a ministração dessa manhã aqui teve um alinhamento com a palavra que eu vou trazer para vocês aqui. E quando eu estava caminhando para cá, estava dirigindo para cá, eu falei: Deus, tomara que tenha um alinhamento entre a palavra e a adoração. E começou a cantar as músicas, eu falei: cara, é a palavra. É a palavra. Eu fiquei tão feliz, eu comecei a rezar sozinho. Eu falei: Deus, Tu és bom. Favor, bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E nesse mês aqui nós temos estudado sobre a verdadeira igreja abençoada. Amém? E hoje eu quero continuar falando sobre isso. E a minha temática, se você estiver anotando aí, se você quiser gravar a palavra dessa manhã, é a igreja como a voz da verdade. A igreja como a voz da verdade. Olha que interessante. Quando nós falamos da verdade, todos nós sabemos que é verdade, amém? Verdade é o contrário da mentira, né? É uma coisa que é certa, que é correta. Mas interessante que em João 14, capítulo 6, Jesus se define como o caminho, a verdade e a vida. Jesus se auto-intitula como o caminho, a verdade e a vida. Pensa comigo assim: você está dirigindo o seu carro e você está perdido. Quem aqui só dirige com o Waze ligado, com o aplicativo ligado? Não, tem mais gente. Quem aqui só dirige com o Waze ligado, para encurtar caminho? Tenho certeza disso, eu também faço isso. A gente estava perdido nesse mundo aqui, por vários caminhos. Várias propostas tinham para a gente escolher. Mas de repente a gente viu um caminho que brilhou nossos olhos. Esse caminho chamava Jesus Cristo. E eu falei: Jesus, eu quero caminhar com você. Eu quero pegar o meu carro e andar nessa direção. É isso que eu quero para a minha vida. E você está lá, você está na primeira palavra de Jesus. Jesus é o caminho, você está caminhando, caminhando, caminhando. E de longe você começa a ver uma cancela de pedágio. E você vai chegando mais perto, vai chegando mais perto. E nessa cancela não está escrito o valor do pedágio, não. Nessa cancela está escrito assim, ó: verdade. Nesse caminho que nós seguimos a Jesus, existe uma palavra escrito verdade. E é aí que o bicho pega. Porque você está caminhando com Jesus. Eu sou abençoado, Jesus, sou abençoado. Mas quando aparece a palavra verdade, é como se aparecesse para a gente um espelho, mostrando as mentiras que há em mim e que há em você.
E olha que interessante, se você pode, sempre no pedágio, tem um escape de retorno, né? Você pode retornar, se você quiser. Mas se você quiser conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade, e alcançar essa vida plena que Deus tem para nós precisamos passar por essa cancela da verdade. E a verdade nos confronta. A verdade mostra para mim e para você quem verdadeiramente nós somos. Quem aqui gosta de ouvir verdades? Quando alguém vem para você e começa a falar as verdades, quem você é? Porque tem gente que fala muito verdade, né? Eu conheço pessoas, até a pastora Mariana é assim, a Mariana não segura muito para falar as coisas. Ela está sentindo, ela fala, alguém cortou a filha dela, ela já, ô amigão, vai para trás. A Mari é assim. Agora, quando alguém fala as verdades, aponta a verdade na sua cara, meu amigo, aí você vai se conhecer plenamente. E quando a esposa começa a falar do marido, começa a falar as verdades para o marido, porque você faz isso, você é assim. Se tem alguém que te conhece, é a sua esposa, para os casados aqui. E dificilmente o marido fala assim, realmente, você tem razão, minha amada. Ore por mim, preciso ser transformado. Eu não sei se você é que nem eu, mas eu... O que você está falando, Mariana? Eu não sou assim, não. Agora, eu estou falando numa esposa. Imagina quando você passa por essa cancela da verdade, que é o próprio Jesus, perfeito, referência, revelação do que é perfeito. Nós nos sentimos um nada. Um nada. Existe uma palavra, uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, que o evangelho é como um mendigo falando para outro mendigo onde encontrar o pão. Nós somos dependentes, totalmente dependentes de Cristo. Não pense porque eu estou aqui em cima hoje pregando, eu sou diferente de você. Não pense que as minhas lutas são diferentes do que as tuas. Não, nós somos todos dependentes de Jesus. Mas a verdade é que a diferença é que eu sei para onde correr, e eu sei de onde eu tenho que me alimentar, quem é o pão que vai suprir as minhas necessidades quando eu passar por momentos de dificuldade, amém? É isso que você tem, é essa verdade que é Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Quando nós ouvimos essa verdade diante de Jesus, e nós estamos dispostos a mudar, é gerado no nosso coração um arrependimento. Quando você começa a estudar as histórias dos avivamentos, quantos gostam das histórias dos grandes avivamentos? Todos os avivamentos começam por pessoas que se arrependem, porque elas reconhecem quem é a nação. Todos. E sabe, quando uma pessoa convertida realmente entra nesse local que é a verdade, gera esse arrependimento genuíno, nós não estamos falando de apenas você tocar a sua família, de gerar conversão apenas para o seu amigo, não. Quando você vê a história do avivamento, quando há um arrependimento genuíno nas nossas vidas, milhares de pessoas são tocadas, gerações são tocadas, e eu quero isso para a minha vida. Essa manhã é uma manhã de confronto para mim e para você. Nós vamos olhar os olhos de Jesus e falar, Jesus, e aí? Quais são as mentiras sobre a minha vida? O que está pegando, Jesus? Onde eu preciso mudar? Será que eu tenho passado por essa cancela de pedágio, que é a verdade? Será que realmente eu tenho sido aprovado na minha conduta? Quantos querem passar por essa cancela essa manhã aqui? Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8. Versículo de 31 a 36. Quem achou, diga amém. Eu sempre quis falar isso. Uma das coisas que eu queria ser pastor era para poder falar isso. Quem achou, diga amém. Aleluia. Quem não achou, diga socorro ou misericórdia. Brincadeira. Vamos lá, versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Amém? Quantos conheciam essa palavra? Creio que todo mundo, né? Olha quando Jesus começa a falar com os judeus aqui. Ele fala assim, Jesus disse aos judeus que creram nele. Esses judeus estavam seguindo Jesus, estavam caminhando com Jesus. E Jesus fala assim: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O primeiro ponto que nós temos que marcar e ressaltar nesse lugar aqui é que pode ser que a gente pode estar caminhando com Jesus, nós cremos em Jesus, nós sabemos quem Ele é, mas nós não conhecemos a verdade e nós não somos libertos. Pode ser que a gente está nesse caminho, como eu falei, como eu ilustrei, e a gente não passou pelo crivo da verdade. E olha que interessante, os judeus, quando ouviram isso, eles falaram assim: mas Jesus, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, o que quer dizer com vocês serão libertos? Para contextualizar, os judeus, eles creem que eles são descendentes diretos de Abraão, e por serem descendentes diretos de Abraão, eles estão salvos. Então Jesus estava falando para eles assim: olha, vocês ainda não são livres, vocês são escravos ainda do pecado. Ele fala: Jesus, mas como assim, Jesus? Eu não sou escravo de ninguém, eu sou descendente de Abraão. Como que o povo judeu nunca foi escravo de ninguém? Nós sabemos que os hebreus, os judeus, foram escravos no Egito, foram exilados pela Babilônia. E naquele tempo que eles estavam vivendo ali, eles estavam vivendo debaixo do domínio do Império Romano. E esse cara teve a pachorra de falar: Jesus, eu nunca fui escravo de ninguém. Olha que interessante, a gente pensar, muitas vezes, essa palavra vem confrontar nós, porque a gente acha, eu posso falar assim: olha, você precisa se libertar do seu pecado. Aí você vira para mim e fala assim: mas pastor, como assim? Eu sou crente há 10 anos já, fui batizado, aleluia, eu falo em línguas. Como você está falando que eu sou escravo? Sim, nós podemos ser escravos do pecado ainda, mas a libertação, a liberdade que nós podemos encontrar em Jesus essa manhã, porque nós estamos passando pela verdade, nós estamos olhando para Jesus. E você quer isso para a sua vida? Aleluia. Só que é o seguinte, Jesus é a verdade, mas o mundo, ele quer pintar uma outra verdade para nós. E sabe de uma coisa? O que tem ditado as regras, e muitas vezes o nosso coração e a nossa maneira de pensar, se chama algoritmo. Fala comigo, algoritmo. Quem sabe o que é algoritmo? Algoritmo é um robozinho programado que ele lança para você tudo que você gosta e tudo que ele quer lançar para você. E você concorda comigo que nós somos aquilo que nós consumimos? Cadê a nutricionista? Tem alguma nutricionista aqui? Nós somos a Márcia. Nós somos aquilo que nós consumimos. E muitas vezes nós estamos ali nas redes sociais e há uma enxurrada de informação para nossa mente. Agora, você imagina comigo, se você recebe todo dia o mesmo conteúdo, a mesma informação, pode ser que você está sendo doutrinado para um caminho que não é a verdade. E esse é o problema da geração de hoje. Eu não sei o que você tem sido bombardeado, mas nós não podemos colocar como espelho a referência aquilo que nós vemos no nosso celular hoje. É o mal desse século. É o mal desse século. Nós precisamos olhar para quem? Quem é a verdade para nós? É um influenciador do Instagram? Opa, desculpa, o Instagram está gravando. Da rede social? É um influenciador? Não, é Jesus. A igreja precisa olhar para Jesus e falar: Jesus, eu quero ser como você é. Eu quero seguir os seus ensinamentos. Eu quero ser seu discípulo verdadeiro. E assim eu vou ser liberto. Você quer isso para a sua vida? Cuidado, irmãos. Cuidado. Há um laço sendo
jogadas sobre nossas vidas, sobre a nossa juventude. E é tão ruim ver uma pessoa que é escravizada pela doutrinação do algoritmo, das mídias, daquilo que tem sido bombardeado nessa geração. A liberdade para nós essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Eu me empolguei aqui, vocês perceberam, né? Eu fugi do script e eu vou continuar assim. Quando nós somos verdadeiramente libertos, sabe o que acontece? Quando realmente você é liberto, quando você vê alguém que é escravizado, o Espírito Santo gera uma compaixão no nosso coração tão grande, que nós não conseguimos viver nossa vida vendo outra pessoa escravizada. E quando eu falo que a verdade precisa ser a voz da igreja, é porque a igreja precisa olhar para as pessoas que estão sendo escravizadas e falar: olha, eu tenho pão aqui, eu vivo a verdade, você está enganado. Nós somos a luz, nós somos o sal da terra, porque nós temos a verdade que é Jesus Cristo na nossa vida. As pessoas precisam ver. A gente não pode olhar para as pessoas e falar assim: cara, tudo bem com a vida que você está levando, tudo bem. Precisa doer no nosso coração, precisa gerar uma dor santa em nós, uma compaixão pelos perdidos, uma compaixão pelas pessoas que são escravizadas ainda pelo pecado, e falar o seguinte, que nem a palavra que eu falei: nós somos mendigos, nós estamos correndo para isso. Eu tenho a resposta que você precisa. Você não precisa dançar uma trend na rede social para ser abençoado, para ser reconhecido, não. Você precisa de Jesus na sua vida. Você pode dizer um amém mais forte? É isso, gente, é isso, é Jesus. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui essa manhã. Faz uns 3, 4 meses já que toda terça-feira eu participo de um grupo. Eu vou até uma clínica de reabilitação chamada Clínica Jerezim, fica em Sumaré. E nós vamos lá falar com pessoas que estão querendo ser libertas das drogas, pessoas que estão querendo ser libertas da bebida. E eu falo com propriedade. Quando você olha para os olhos de pessoas que foram tão escravizadas pelo pecado e chegaram ao fundo do poço, gera uma compaixão tão grande na nossa vida, que a gente fala assim: cara, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, só Jesus na sua causa. Existe um provérbio persa, que diz assim, e Deus fala muito no meu coração a respeito desse provérbio. Ele diz assim: eu reclamava por não ter sapatos, até conhecer alguém que não tinha os pés. Eu vejo pessoas sem pés ali. Homens que viveram 20 anos na cadeia, estão buscando se reabilitar. E sabe o que é o mais triste? Talvez eles não consigam. O vício é tão forte, que eles podem ficar lá 3, 4, 5, 6 meses. E na primeira semana fora daquele lugar, eles podem cair de novo. Existe uma estatística que apenas 10% das pessoas que buscam ser libertadas de um vício conseguem realmente ser libertas. E muitas vezes nós temos uma vida tão boa, nós somos tão abençoados, como eu falei aqui, e nós esquecemos de olhar para as pessoas que estão sendo escravizadas, estão caminhando para a morte. A igreja como a voz da verdade. Você tem isso sobre nós. A igreja viva tem isso sobre nós, sobre a nossa igreja. Sabe, quando chegar alguém aqui que nos visita na igreja, nós precisamos olhar para ela e falar assim: será que esse cara precisa de um abraço? Será que esse cara precisa ser amado aqui? Será que ele precisa ser discipulado? Será? Precisa queimar no nosso coração: Jesus, me dê almas, me dê vida, Jesus, porque eu reconheci, as correntes foram quebradas da minha vida, eu tenho a verdade, eu caminho na verdade há muitos anos, Jesus. Eu não posso olhar pessoas se matando, pessoas se entregando aos pecados, às concupiscências da carne. Eu não posso, Jesus, aceitar isso como maneira normal. Agora, o que eu vejo muitas vezes é a igreja querendo seguir os conceitos do mundo. Você já percebeu que muitas igrejas começam a trazer as coisas do mundo para cá? Quando nós lemos a história de Jesus, quem seguia Jesus? Jesus seguia a multidão, ele ia atrás da multidão.
Ou era a multidão que seguia Jesus? E aí, Jesus está com a gente? As pessoas estão querendo caminhar com você, a multidão está seguindo. A multidão precisa ver a igreja viva como referência. Falar: Jesus, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Você concorda comigo? As pessoas vão ver para você, olhar para a sua família, falar assim: cara, eu quero ser igual você, eu quero ser igual o Alisson, eu quero ser igual a Renata, eu quero ser igual o pastor Renato, eu quero ser igual a Thaís. Thaís, o que você tem, Thaís? Olha, eu tenho a verdade, simplesmente a verdade. Você quer saber mesmo? Mas a verdade não é fácil. Eu quero dar mais um exemplo para você ainda, de um cara que foi impactado pela verdade. Quem conhece o apóstolo Paulo? Um dia esse homem estava caminhando para Damasco, com a convicção que ele estava seguindo as leis de Deus e estava fazendo o que era certo. Ele pegou a mesma estrada que a gente no começo, que nem eu falei. Só que no meio daquele caminho existia uma cancela, e aquela cancela estava escrito verdade. Ele teve um encontro tão grande com a verdade, que é Jesus, que aquele cara foi extremamente impactado pelo amor de Jesus sobre a vida dele. E aí deu no que deu. O apóstolo Paulo é conhecido como um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos maiores pregadores do cristianismo, porque ele teve um encontro com a verdade. Esse mesmo cara escreveu 13 epístolas, 13 livros da Bíblia, e nós conhecemos toda a história dele. Alguém que passou pela cancela da verdade e foi transformado. Amém? Quantos querem passar por essa verdade essa manhã aqui? Olha, fala amém com mais convicção. Essa verdade não vem para nos julgar. Nós apenas tiramos aquilo que nos escraviza e falamos: Jesus, eu não posso sozinho, eu preciso de você. E sabe o que é melhor? Quando você entrega para Jesus, Jesus também responde do outro lado. Fala assim: olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que está com dor, você que está faminto, eu tenho pão, eu tenho água. É esse Jesus que está no nosso meio. É esse Jesus que nós cantamos aqui essa manhã. Glória a Deus.